Enquanto a maior parte das principais empresas de carros do mundo está anunciando planos para eliminar de vez os motores a gasolina, e governos aprovam leis para proibir a venda de carros a combustão até 2030, a mídia, os investidores e os especialistas repetem o mesmo mantra: os veículos elétricos são o único futuro possível para o planeta. Quem decide andar mais devagar nessa transição ou questionar esse caminho é imediatamente tratado como ultrapassado, ou até mesmo como um inimigo do meio ambiente. Mas, em algum lugar do outro lado do mundo, a Toyota fez uma declaração que chocou a todos. Para eles, a pressa cega em direção aos veículos elétricos é um erro de proporções históricas. Não se engane, a Toyota não é uma empresa parada no tempo. Estamos falando da gigante que criou o primeiro carro híbrido de massa do mundo, o Prius, lá em 1997, quando os veículos elétricos ainda eram tratados como uma ficção científica bizarra pela maioria das pessoas. E agora, mais uma vez, a Toyota está tirando um trunfo inacreditável do bolso no meio de uma tempestade tecnológica: o motor a hidrogênio. Mas por que a Toyota está resistindo à tendência dos veículos elétricos, enquanto tantas outras montadoras estão apostando literalmente tudo nessa tecnologia? Será que eles sabem de algo que o resto da indústria ainda não percebeu? Se a Toyota estiver certa, o que acontece com os trilhões de dólares que governos e empresas já investiram na eletrificação? Para entender por que a Toyota tomaria uma atitude tão ousada, precisamos olhar para o cenário geral primeiro. O que está acontecendo na indústria automotiva agora não é apenas uma simples mudança de tecnologia. É uma revolução em escala total. Em menos de uma década, os carros elétricos deixaram de ser brinquedos de luxo para entusiastas e se tornaram produtos de massa. A Tesla mudou completamente a definição do que um bom carro significa, e atrás dela, gigantes tradicionais como a Volkswagen e novas potências como a BYD chinesa começaram a jogar todas as suas fichas no mesmo futuro. Os governos aceleraram o passo. A Califórnia, o maior mercado de carros dos Estados Unidos, aprovou regras proibindo a venda de novos carros a gasolina até 2035, e a União Europeia estabeleceu o mesmo prazo rígido. No papel, isso parece uma notícia maravilhosa. Afinal, se cada carro no mundo mudasse para a eletricidade, as emissões de carbono despencariam e o clima se beneficiaria de forma gigantesca. É por isso que essa narrativa ganhou um apoio tão forte na política, na mídia e no emocional do público. Só que a Toyota decidiu olhar por trás dos discursos bonitos, estudou os números reais e fez uma pergunta muito simples: o mundo real está realmente pronto para isso? A Toyota vende veículos em mais de 200 países ao redor do mundo. Ela não vende carros apenas na Califórnia, na Alemanha ou no Japão, mas também em lugares como o interior da Índia, o Sudeste Asiático, a África e a América do Sul. São regiões onde a infraestrutura elétrica básica nem sempre é estável para as casas das pessoas, quanto mais para suportar milhões de estações de carregamento rápido. Se forçarmos todo mundo a comprar carros elétricos até 2035, o que acontece com quem vive em locais onde o carro elétrico simplesmente não funciona na vida real? Essa não é uma pergunta contra o progresso. É uma pergunta sobre a realidade do planeta. Para entender a seriedade disso, precisamos lembrar que a Toyota tem autoridade para falar sobre o assunto. Quando lançaram o Prius em 1997, o mercado de carros americano estava no auge da era de ouro dos SUVs gigantescos e picapes gastonas. O conceito de um carro híbrido era tão estranho que ninguém sabia o que pensar. A Toyota insistiu porque sabia que era o caminho certo para aquele momento. E eles venceram. O Prius mudou a indústria e provou que eficiência e conforto podiam andar juntos. Por isso, quando o ex-CEO da marca, Akio Toyoda, começou a fazer declarações polêmicas sobre a onda elétrica recente, a indústria parou para ouvir. Ele não disse que a Toyota era contra os elétricos. Ele disse algo muito mais sutil e profundo. Os veículos elétricos não são a única solução. E pressionar rápido demais, sem preparar a infraestrutura e a tecnologia, vai gerar consequências que ainda nem conseguimos calcular. Em 2021, a Toyota chegou a se recusar a assinar o acordo da COP26 para banir carros a combustão até 2040, enfrentando críticas pesadas da mídia e de ativistas. Mas a empresa não recuou. E os motivos técnicos que eles apontam são quase impossíveis de ignorar. Vamos falar dos problemas reais dos carros elétricos de que ninguém gosta de falar nos comerciais de TV. O primeiro problema é a própria eletricidade. Todo veículo elétrico precisa ser carregado, e se eles se tornarem populares na velocidade que os governos querem, o consumo global de energia vai disparar.
Especialistas estimam que, se os carros elétricos dominarem as ruas americanas até 2035, o país precisará aumentar a produção de eletricidade em pelo menos 40% apenas para dar conta do carregamento. Isso significa construir dezenas de grandes usinas de energia em tempo recorde. A Califórnia, que lidera essa transição, já sofre com apagões no verão só por causa do uso de ar-condicionado. Imagine adicionar milhões de carros carregando ao mesmo tempo nessa rede. Para piorar, a maior parte da eletricidade do mundo ainda é gerada queimando carvão e gás natural. Ou seja, o carro elétrico pode ter zero emissão no escapamento, mas a usina que gera a energia dele continua poluindo o ar em outro lugar. O segundo grande problema está nas baterias. O lítio, matéria-prima principal delas, é extremamente escasso. Sua mineração consome quantidades massivas de água em regiões que já sofrem com a seca extrema, como na América do Sul, destruindo ecossistemas locais. Além disso, o cobalto, outro ingrediente essencial, é extraído principalmente na República Democrática do Congo, frequentemente sob condições terríveis de trabalho humano e até relatos de exploração infantil. Para completar o pesadelo ecológico, a indústria ainda não tem uma solução viável e em escala para reciclar essas baterias gigantescas quando elas perderem a vida útil em 10 ou 15 anos, criando o risco de uma crise de lixo tóxico sem precedentes. E há também o fator financeiro e prático. Carros elétricos ainda são muito caros, custando em média $15.000 a mais que um carro a gasolina equivalente. Nas economias em desenvolvimento, eles são uma realidade distante para a esmagadora maioria da população. Sem contar o tempo de recarga. Enquanto abastecer com gasolina leva minutos, carregar um elétrico em casa pode levar uma noite inteira. E mesmo em carregadores rápidos de postos de rodovia, você perderá facilmente de 30 a 45 minutos. Para quem mora em apartamentos nas grandes cidades e estaciona na rua, carregar o carro em casa é simplesmente impossível. É exatamente por causa de todas essas barreiras que a Toyota está investindo pesado em uma alternativa revolucionária: o motor de combustão interna movido a hidrogênio. À primeira vista, isso parece contraditório. Não deveríamos abandonar os motores a combustão? A sacada da Toyota é que o motor em si não é o vilão. O problema é o combustível. Se você substituir a gasolina por um combustível que não gere gás carbônico ao queimar, você salva a engenharia tradicional e elimina a poluição. Quando o hidrogênio queima dentro do motor da Toyota, o único subproduto que sai pelo escapamento é água pura. Sem fumaça, sem CO2, sem partículas nocivas. A Toyota desenvolveu protótipos reais que queimam hidrogênio diretamente nos cilindros de motores, muito parecidos com os que já conhecemos. O carro mantém o ronco esportivo, a vibração que os apaixonados por carros adoram e a resposta rápida do acelerador, mas de forma perfeitamente limpa. E a grande vantagem sobre os elétricos é a velocidade. Reabastecer um tanque de hidrogênio leva de 90 segundos a 5 minutos, exatamente igual a abastecer com gasolina. Além disso, os motores a hidrogênio não sofrem com o frio extremo, que chega a reduzir a autonomia das baterias de lítio dos carros elétricos em até 40% durante o inverno rigoroso, e não carregam o peso morto de baterias de 700 kg, tornando o carro muito mais leve e eficiente. Claro que o hidrogênio também tem seus calcanhares de Aquiles. O primeiro deles é a infraestrutura. Enquanto existem milhares de pontos de recarga elétrica espalhados pelas rodovias, os postos de hidrogênio ainda são raríssimos e extremamente caros de construir, pois o gás precisa ser armazenado sob pressões altíssimas. Há também a questão da produção. Hoje, a maior parte do hidrogênio comercial ainda é gerada a partir do gás natural, o que polui. O hidrogênio verdadeiramente limpo, gerado por fontes renováveis através da água, ainda é caro e produzido em pequena escala. É por isso que a verdadeira estratégia da Toyota não é escolher uma tecnologia e ignorar a outra. A Toyota não está abandonando os carros elétricos. Eles inclusive estão desenvolvendo as promissoras baterias de estado sólido, que devem revolucionar o mercado nos próximos anos com cargas ultra rápidas. A grande diferença é que a Toyota joga o jogo da diversificação. Eles oferecem híbridos para mercados que não têm infraestrutura de tomada hoje, elétricos urbanos para cidades modernas, e enxergam o hidrogênio como a única salvação real para o transporte pesado de carga, como caminhões e ônibus, onde as baterias elétricas seriam pesadas demais para serem viáveis.